Daniel Borcaro relatou a sua namorada, ou seja, o problema não está no Borcaro, está na namorada. Ele contava tudo. Mas a questão é a namorada oficial? Porque agora, Maria, me perdi. É oficial. É oficial. Esse Esse é é oficial. oficial. Mas é Então, isso, tá. tinha Tá lista bom. de transmissão. Tá bom. Então, a sua namorada oficial, na época, por mensagens obtidas pela CPMI do INSS, uma reunião que se estendeu até meia-noite na residência oficial do Senado em agosto de 2025. O diálogo sugere que o encontro teve a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Óbvio, se é na casa dele e ele não estava, para que o Borcaro vai ficar? E Borcaro teria aparecido sem conhecimento prévio do Alcolumbre. Nas mensagens, Marta, a oficial da época, escreve em tom de curiosidade. Abre aspas. Amor, como foi ontem? Morrendo aqui. Fecha aspas. Supomos que de curiosidade. Ela escreveu a Borcaro em dia 4 de agosto do ano passado. E ele responde, abre aspas, oi vida, foi bem, foi até meia-noite, terça teremos outra, fecha aspas, responde Borcaro. Aí ela manda, abre aspas, ai amor do céu, que aflição, você fez aquilo? Fecha aspas, diz ela na sequência. E ele pergunta, o quê? Aí ela responde, de aparecer sem ele saber, respondeu ela. E abre aspas para a resposta do banqueiro. Sim, kkkk, rindo. E ela responde, uau. Aí agrega, foi na residência oficial do Senado, afirmou Borcaro. O presidente do Senado, desde o início do ano passado, é Davi Alcolumbre. A residência oficial fica em Brasília. Agora, além dessa informalidade, aqui, e eu começo contigo, Maria, aparece justamente, pensemos um pouquinho. Dias Toffoli viaja para uma viagem pelo Palmeiras com o advogado, voltando, sigilo máximo. Abrem o celular do Borcaro e Toffoli define que quem ia ficar com a custódia desse conteúdo era Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre que teoricamente recepcionou a Borcaro sem estar na agenda. E seria interessante, se isso foi no dia 4 de agosto, verificar se na terça-feira seguinte consta na agenda oficial uma reunião com Borcaro. Mas, além disso, é justamente Alcolumbre que está sentado em cima da CPMI do Banco Master. E aí? Não só ele que está sentado em cima da CPMI do Banco Master, mas lembrando aqui que a gente só está tendo esse acesso a essas mensagens agora porque um outro certo ministro ficou muito tempo sentado em cima dessas informações que agora estão sendo divulgadas e que eu torno a repetir aqui. Ainda vão ter muitas, tantas outras mensagens e informações que vão chegar ao nosso conhecimento. A gente não sabe um terço ainda, eu acho que nem um quinto ainda do que está por vir. Então, de fato, é uma crise sem precedentes na história brasileira. Agora, voltando aqui à interação entre o Borcaro e a sua oficial, nunca a curiosidade feminina foi tão benéfica para a história do Brasil. Porque o que ela era curiosa e perguntava, isso vai ser muito bom, minha gente. Vamos aí dar um salve à Marta. Inclusive, estava vindo para cá e lendo e ouvindo um pouco as notícias e me deparei com a seguinte manchete, que a CPMI do INSS está pensando em convocar a Marta para ir para lá, para eles conseguirem obter mais informações. Eu acho que isso seria muito bem-vindo, inclusive, para a gente entender melhor como se davam essas triangulações, essa troca de informações, essa rede de influências e possível esquemas de máfia dignos de gangster style, né? Então vamos ver que há muito a ser visto, ser dito e descoberto. Eu torço para que o Alcolumbre saia de cima dessa possível abertura de CPI ou CPMI, o que for melhor acordado em Brasília, para que a verdade possa vir à tona. Mas ano eleitoral, acho difícil. E ainda mais todo mundo preocupado em manter seu reduto, pior ainda. A corrupção emanando solta e o brasileiro finalmente entendendo a tangibilidade dessa problemática toda e sentindo no bolso, aí ninguém vai querer abrir CPMI não, segredo. Mas eu acho que a pressão e nosso trabalho aqui na imprensa com certeza é fundamental para que precisamente o Senado, através de senadores que estão fazendo um trabalho muito bom,
Girão, um deles, Com certeza. está pedindo inclusive um processo contra o Alcolumbre porque ele está sentado Em cima da CPI. E olha que o Alcolumbre sentado em cima de alguma coisa não deve ser fácil para a coisa. Ele né? tem andado mais recheado ultimamente. Então, está né? comendo bem. E são os jantares com Borcaro. Deputado, qual é a tua opinião sobre esse absurdo? Olha, Segre, eu tô rindo de algumas coisas, mas é de nervoso. Vou falar bem sério agora. Esse é, sem dúvida, o maior escândalo na história de todas as instituições do Brasil, todas, por uma razão muito simples. O comportamento de alguns poderosos do Brasil é de tranquilidade absoluta, como se eles pudessem, à luz do dia, em plena Praça dos Três Poderes, puxar o gatilho na cabeça de uma pessoa, sorrir, guardar a arma e voltar como se nada tivesse acontecido. É uma certeza inabalável da impunidade. Sim. É uma tranquilidade de cometer possíveis ilícitos com a convicção absoluta que não existe no sistema brasileiro absolutamente nenhum sistema de freio que possa parar essa casta de poderosos. Isso traz para nós uma reflexão que eu tenho já há mais de uma década, inclusive eu venho trabalhando já há pelo menos 9 anos na construção da proposta de um novo modelo constitucional, onde o sistema de separação dos poderes do Brasil ele tem servido exclusivamente para justificar supostos arranjos e conchavos. O sistema de divisão do judiciário, que trabalha com o conceito de que a jurisdição é una, tem sido usado só para viabilizar supostas alegações de incompetência para anular processos que depois vão prescrever, percebe? Deveria ter um tribunal só. E outra, o Tribunal de Controle Constitucional deveria ser apenas de controle constitucional, com uma mitigação e uma entrega para muito mais pessoas, porque quanto menos, mais poder concentrado tem. Então nós vemos um sujeito que, sem pudor nenhum, embarca numa aeronave para ir assistir a final da Copa. Afinal, qual o problema disso? É só o advogado da outra parte. Eu comecei a trabalhar em escritório de advocacia, eu tinha 12 anos, eu era office boy. Na época da máquina de escrever Olivetti. Aprendi de estar ali. E eu lembro que os juízes eram quase que sacerdotes, eles tinham uma postura sacerdotal. Ele chegava e cumprimentava você com muita frieza, porque ele não podia se dar o direito de ter amigos na cidade para não colocar a sua honra em dúvida. E é esse mesmo cara, ele tem uma empresa que comprou um resort, ele não sabe como nem porquê, e o outro mais um apanhado de coisas, e o outro mais um apanhado de coisas, e o outro vai na casa do maior esquematizador de dinheiro da história do Brasil, de noite e pega a mulher do cara de pijama. Vocês perceberam o nível de intimidade, vocês perceberam o nível de falta de cuidado, porque antes tinha esse medo. Não, eu não posso ser visto com esse cara, eu não posso ser fotografado com esse cara. A gente vê muito isso na direita, você não pode aparecer em foto com aquele povo ali. E a gente toma esse cuidado. Mas o que mais foi destruído, eu costumo dizer que o PT não rouba só dinheiro, ele roubou a vergonha na cara da população brasileira, ele roubou o pudor. O que está sendo destruído agora nessa operação Compliance Zero, muito pior que a Lava Jato, não é só dinheiro, é a vergonha na cara, é o pudor. Estão fazendo a céu aberto porque eles têm a convicção que no atual sistema não vai acontecer nada. Como você falou, onde está o Senado? Onde está o Senado? A estrutura brasileira foi feita para que quem controla esta instituição é o Senado. E nós vemos sempre, em todas as estruturas, normalmente quem ascende ao Senado é um sujeito que já foi um prefeito de capital, ou um governador, ou um político muito antigo, com traços de caráter duvidoso, com o rabo preso com algumas coisas, interesses diretamente ligados onde? No tribunal que eles têm que fiscalizar. Perceba a gravidade disso? Existe o foro privilegiado que coloca essas pessoas para serem julgadas exclusivamente por esse grupo de juízes, e cabe a esses senadores fiscalizar esses juízes. Em que mundo pensaram que estaria certo? Porque nem na Suécia, nem na França, um modelo onde quem fiscaliza é fiscalizado pelo sujeito que ele fiscaliza, isso é uma piada. Então nós precisamos urgente, Segre, que se levantem pessoas que tenham, o que minha mãe fala, mais coragem que juízo e conhecimento técnico para entender onde está o cerne desse problema, porque isso destrói não só o país, porque cada real que é roubado nessa brincadeira aí é da mãe que está sem remédio no posto de saúde, é da criança que está sem comida na escola,
é do transporte que você não tem, a destruição dói no povo mais humilde, mas não é só isso. Eles não roubaram só dinheiro, eles roubaram a vergonha na cara. O troço está tão escrachado, uma cara de pau tão grande que o sujeito se acha no direito de entrar no avião do advogado do processo mais importante dos últimos anos, desde que criaram a corte, para ir assistir a final da Libertadores. Meu Palmeiras, me desculpe, mas eu acho que quem é o pé frio da nossa torcida é o ministro.